Olha, eu queria trazer um próximo tópico aqui da Denise, que a Denise está sempre ajudando ali na carreira, no planejamento de carreira de muitos profissionais. Tem um ponto importante, Denise, que eu vejo o planejamento financeiro. Eu sempre debati em algumas empresas com algumas pessoas das equipes, assim, aquela expressão antiga, né? O que vem o primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? Porque muita gente queria o bom emprego para aí sim se preparar. Ou eu devo estar preparado para aí sim conseguir uma boa oportunidade. E muito também assim, acho que talvez uma carreira as pessoas deveriam passar a ver ela como um empreendimento, né, Denise? Isso é o meu empreendimento. Só não tenho, como aqui no Brasil se chama, o CNPJ, o nome da empresa, mas é um empreendimento que deve ser visto com planejamento, né, Denise? O nosso investimento, né, em tempo real, é a nossa carreira. E hoje eu trouxe um conteúdo falando sobre isso, que um dos motivos de eu estar nessa transição de carreira em um pouco mais de 2 anos e ter conquistado o que eu conquistei hoje aqui, né? Porém, o meu início foi um início bem dolorido, porque eu não tive esse planejamento financeiro. E eu confiei muito no que eu havia conquistado durante 8 anos, na posição que eu assumia de uma supervisora de RH. E aí, quando eu precisei sair daquela linha que eu estava, até porque isso eu conto há 5 anos atrás. Há 5 anos a gente não ouvia falar em consultor de carreira, especialista de transição de carreira. Então, o investimento, ele também tinha um olhar diferente. Mas, quando a gente fala de planejamento financeiro, envolve ali a nossa formação acadêmica, nossos cursos complementares, para nos tornarmos especialistas daquilo que a gente decidiu para a nossa carreira. Mas hoje essa constância está muito maior, essa visibilidade da gente investir na nossa carreira está muito maior. E a gente pode sair do âmbito da faculdade, uma universidade, e a gente pode escolher profissionais que dominam aquele determinado assunto e que conecta com o nosso objetivo, com o que a gente está buscando a curto prazo ali, né? E a gente pode fazer esse investimento. O grande ponto é que as pessoas atropelam, né, esse processo, justamente por elas não terem um plano de ação. Eu sempre percebo isso, mas qual é o seu plano de ação? Às vezes as pessoas dizem assim, mas como assim? Como assim? Qual é o meu plano de ação? Tá, mas o que te faz chegar num especialista? O que te faz chegar nesse investimento? Quando que você está aberto para investir na sua carreira? Mas aí ele já pontua mais no problema da situação que ele está passando, na situação financeira que ele está passando. Não, eu estou numa crise financeira, mas é porque eu preciso de um emprego. É porque eu preciso dessa transição de carreira. Então, a noção dele para um investimento da carreira ainda está um pouco distante. De entender que a carreira dele é a base desse investimento. Então, a gente usa muito esse termo de investir na sua carreira. Mas eu ainda vejo isso como bem distante dessa realidade, tá? E a base inicial que eu inicio, os meninos aí, Márcio, a Ana pode complementar, mas que, primeiramente de tudo, quando você precisa ter um plano de ação, você precisa ter clareza do que te faz buscar um especialista, ou de buscar um curso e complementar para aquilo, é entender o teu cenário. Qual é o teu cenário hoje para você fazer esse investimento? Né? Você está num cenário, você consegue investir quanto por mês? Aí você consegue ter uma noção muito mais precisa do que você precisa fazer, né? Do que você está gastando hoje com as suas questões pessoais e do que você precisa investir para os próximos passos. Então, a base inicial faça um plano de ação. Você precisa, aí a gente, para ver que tudo que nós falamos aqui, foi gatilho do outro. A gente não consegue fazer uma coisa só. Precisa de todos, é uma cadeia, né, de processo. Uma das coisas que dificulta isso muito também é que hoje existe, eu não sei em Portugal, Ana, mas aqui no Brasil existe um negócio chamado pressa pelo resultado. Tá. As pessoas querem ter resultado rápido e de preferência de maneira fácil. Isso. Né? E eu até entendo isso, porque a gente vê, por exemplo, influencers ganhando aí de 18 anos ganhando 1 milhão,
1,5 milhão, né? Mas é lógico, esses são pontos fora da curva, que para cada um desses existem 300 mil, 500 mil que não ganham nada. Mas as pessoas olham lá e acham que aquilo é o normal. Não, aquilo não é o normal. O normal é você começar pequeno, começar com dificuldade e ir crescendo. Isso é o normal, né? Mas a gente tem muitos estímulos aí que mostram para a gente que, não, eu posso ter o sucesso em 1 ano, em 2 anos. Gente, quando eu comecei, o meu almoço era coxinha com Coca-Cola. Sabe? Era o que dava, era o que tinha dinheiro, né? Então, se hoje eu me permito algumas coisas, é em função de uma jornada, sei lá, décadas, construindo. Então, eu preciso entender a minha carreira como algo que ele precisa ser planejado, não só do ponto de vista financeiro, em todos os sentidos. Tem que ser algo sustentável e tem que ser algo orgânico, que também não pode ser muito engessado, porque os contextos mudam. E se eu construo minha carreira muito rígida, o que vai acontecer? Eu corro o risco de entrar em extinção. Eu preciso me adaptar aos contextos, né? Mas a gente tem muitos estímulos aí mostrando, nos forçando a acreditar que vai ser moleza. Não, não vai ser moleza, né? Não vai, simples assim. Acho que o ponto interessante que vocês trouxeram, assim, não sei se é um ponto de vista errado, acho que, de forma geral, quem, por exemplo, estiver acompanhando a gente aqui hoje, e estiver acompanhando hoje aqui a Denise, a Ana, o Márcio falando, a Ana Carolina aqui compartilhando sua experiência com a gente também, tá olhando vocês só agora. E por mais que pode parecer que o sucesso de vocês, independente do tamanho, né, chegou agora, foi rápido, mas vocês têm toda uma história. Assim como talvez até aquele TikToker lá que com 18 anos, às vezes ele tá desde os 10 tentando fazer um vídeo ali engraçado e só com 18 saiu algum certo na pessoa. Sim. Eu só gostava de complementar aqui um pouco, completamente identificada com o que ambos disseram. Tudo tem que ser planeado e depois consolidado. As coisas não... Mas sim, completamente geração agora de carregar no botão, não é? Acho que as próprias empresas às vezes querem recrutar, querem contratar alguém que na próxima semana já está a funcionar como se conhecesse. Pronto, acho que está todo a sociedade, as companhias, os profissionais acham que não é assim. De facto, há um planeamento, há um plano de ação, como dizia. De facto, a consolidação, ser sustentável, ser consolidado, ser estruturado, e há todo um planeamento, e não só naturalmente o financeiro, e depois todas as adaptações inerentes, não é? E portanto há que saber exatamente o que é que queremos financiar em termos da nossa carreira, planear, consolidar, e é isso que nos faz efetivamente chegar depois, enfim, a algumas realizações e a algum sucesso, naturalmente, com muita consolidação e muita sustentabilidade. E depois, naturalmente, isto depende muito também dos próprios mercados e das evoluções, porque a Denise estava mais a falar de planeamento financeiro, o que é que se quer investir também na gestão da sua carreira. Eu não tenho tanta experiência, porque eu trabalho basicamente só com organizações, e portanto as pessoas com que eu acompanho estão todas suportadas pelas organizações que os dispensam, mas depois, enfim, em Portugal o que se vive também neste momento é pessoas que têm muita experiência profissional, vêm para o mercado, têm de facto já salários e packages salariais interessantes, e depois é muito complicado conseguirem ao nível. E isto neste momento é um dos grandes desafios, não sei se no Brasil também, mas em Portugal clarissimamente, manter o package numa situação já de senioridade, não é? Porque no início da carreira, enfim, há que... Agora, quando já são séniores, quando já mostraram, quando já demonstraram, têm carreiras consolidadas, são dispensados, voltam ao mercado e de facto um dos grandes desafios é manterem efetivamente o package salarial. Mas eu acho que isto está um bocadinho global, porque estamos a passar também por conjunturas muito desafiantes, não é? E portanto tudo isto tem a ver com a parte financeira, não é?
Pessoal, E aí, Renato, deixa eu só pegar um gancho aqui na fala da Ana. Geralmente, quando a galera começa a se preocupar com gestão da carreira, quando está no Vale da Sombra, né? Eu estou aqui, perdi meu emprego, agora eu preciso fazer a gestão da carreira. Esse é o pior momento para você pensar nisso. Você deveria estar pensando isso enquanto você está na crista da onda. Por quê? Porque você não tem a pressão. Você está bem. Você pode planejar com calma, você pode experimentar, você pode fazer sem pressa, sem a pressão financeira. Começar a pensar na gestão da sua carreira, na gestão da sua marca pessoal, depois que tudo deu errado, com a pressão das contas, dos boletos parando aí na porta para ter que pagar, não é o melhor dos caminhos. Então, isso entra no planejamento, né? As reservas que eu preciso ter, quanto tempo eu consigo me manter, porque às vezes eu não sou nem mandado embora, às vezes eu que me demito, eu não aguento mais, né? E aí eu preciso passar por um tempo, quanto tempo eu consigo me manter. Então, ter essa autoconsciência, esse planejamento é extremamente importante. Pessoal, olha, antes de a Ana Carolina trazer a nossa última pauta aqui dessa conversa, que pena, acho que é uma conversa que a gente levaria aqui por algumas horas. Oportunidade de a gente ter aqui de aprender com a experiência de vocês, agradecer aqui a participação. Mas antes da Ana trazer aqui a última pauta, deixar aqui algumas pessoas que deixaram comentário, Marcelo, Gabriela deixou aqui o comentário também, falando sobre alguns assuntos sobre networking em países diferentes, o Júlio também, Carlos Sobrinho também trouxe aqui, passando para prestigiar aqui a nossa live. O Júlio falou, acho que a Kátia Barreto deixou aqui uma pergunta, deixou uma mensagem também interessante, que os jovens também precisam entender para ter consistência. Acho que ela estava falando do momento que a gente estava conversando ali sobre a consistência, né? Interessante também. Olha, o Júlio trouxe uma pergunta aqui também interessante, antes da Ana trazer a nossa última pauta, que é sobre um plano de ação, assim, a importância de um plano de ação para autônomos. Tendo em vista que no Brasil tem mais de 25 milhões de autônomos, e em Portugal, parece, não sei assim, esses números, em Portugal tem mais de 800 mil autônomos. Qual a importância ali de um bom plano, de um planejamento também de carreira, né? Para esse profissional autônomo, pessoal. Quem quiser mais sentido. Você lembra que a Ana falou, e eu concordo com ela, que nós somos produtos em uma prateleira? Isso quer dizer que tem muito produto nessa prateleira, não é isso? Então, como eu vou fazer para me diferenciar? Eu não consigo fazer isso só dizendo que eu sou bom, que eu sou o melhor. Eu preciso mostrar, né? E como mostrar sem um plano de ação? É lógico que a gente está fazendo essa brincadeira aqui, mas isso serve independente se você é autônomo, em que setor que você trabalha. Isso é importante para todos nós. Mas quanto maior for a concorrência, mais importante isso se torna. Sem dúvida, completamente alinhada. No fundo não vejo grande diferença, enfim, obviamente que quando vocês chamam autónomo, uma pessoa é contratada e as outras têm, prestam serviços, não é? E será essa a grande... Agora, há uma gestão de carreira também, não é? E por acaso, enfim, completamente de acordo, sem muito a acrescentar. Lia no outro dia um artigo muito interessante com, enfim, a grande vaga de despedimento das tecnológicas nos Estados Unidos e, portanto, que neste momento as pessoas estão um bocadinho quase revoltar, não seria essa a palavra, mas de facto, ok, então se é isto quando estamos contratados e de facto sucedem-se várias situações de despedimento, então vamos começar a trabalhar de uma forma autónoma e podemos prestar serviços e isto mudar um bocadinho, não é? Portanto, estarmos disponíveis por serviço e, portanto, fazemos cada vez ainda uma maior gestão de carreira, mas para isso ainda mais ter consciência do que é a diferenciação e do que é que o mercado precisa.
porque claramente estamos a falar de diferenciação, mas sempre com a identificação das tendências, não é? O que, portanto, virar para dentro e perceber autoconhecimento, o que é que me diferencia, em que é que eu sou melhor, o que é que me motiva, portanto, tudo isso, mas depois, o que é que o mercado precisa? Porque eu posso ser muito bom numa área, ter competências técnicas e comportamentais, mas não é isto que o mercado agora precisa. E o Márcio estava a dizer, ok, são tantos, são muitos produtos nessa prateleira, em que é que eu me posso diferenciar. Agora, em termos de plano de ação, eu penso que é importantíssimo ter um plano de ação, tanto numa situação... Eu penso que quando vocês, porque autónomos nós não dizemos, em Portugal não usamos esta, estamos a falar de modelo de contratação, é isso? Não é? É o modelo de contratação, uma situação é com contrato, não é? E a outra, enfim, nós aqui chamamos recibos verdes, freelance, prestação de serviços, portanto, mas sim, efetivamente, porque se calhar pelo menos em Portugal, a mentalidade é que dá menor segurança. E, portanto, porquê? Porque a educação mais conservadora, estar numa empresa, há contrato, porque há mais segurança, neste momento não sei, enfim, falar de segurança é um caminho, enfim, já não é a mesma coisa que falar há uns anos atrás de segurança, e, portanto, a importância do plano de ação é fundamental. Agora, talvez haja menos segurança como freelance e, portanto, ainda maior importância na diferenciação, num plano de ação, perceber o mercado, quais são as tendências, para onde é que vamos, para me poder adaptar, e bem o Márcio dizia sempre isto, adaptação, não é? E desenvolvimento de novas competências. Vamos para o próximo tópico, então. Muito obrigada, gente. Na verdade, eu queria primeiro complementar um pouquinho do que o Márcio falou quando estávamos no tópico de planejamento financeiro, porque é muito ruim quando nós temos a obrigação de estar em um lugar que não queremos por questões financeiras, né? Eu já passei por isso, por falta dela, e é terrível. Você vai sem vontade, mas você tem que estar naquele lugar, infelizmente, mesmo passando por pelejas e tudo mais. Então, eu falo muito para pessoas mais novas, né? Eu tenho 26 anos, então quem me acompanha geralmente são pessoas da minha idade, pessoas um pouco mais novas que eu, que se baseiam um pouco no que eu falo. Então, é uma coisa que eu gostaria muito de deixar claro aqui. Esse planejamento financeiro ele é essencial, porque senão seremos obrigados a estar em lugares que não queremos muitas das vezes por conta disso.